Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos falar um pouquinho da hipertensão arterial como uma fase introdutória, uma fase de facilitação para entender em vídeos posteriores como é que os fármacos vão atuar. Primeiro, não confundir essa pressão arterial com outras doenças cardiovasculares. Então, quando eu falar nos vídeos posteriores tratamento da hipertensão, não estou me referindo à insuficiência cardíaca, não estou me referindo a arritmias, não estou me referindo à angina, somente ao aumento da pressão arterial. Bom, vamos lá. Então, primeiro vamos definir as faixas de normalidade. Qual é o material que a gente vai tomar como base? As diretrizes brasileiras de hipertensão, é essa que nós temos que obedecer. Então, nós temos aqui, como valor normal de pressão arterial médio, tá? Nós temos aqui 120 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica por 80 milímetros de mercúrio pressão arterial diastólica. Então, isso é o valor normal, esse 120 aqui por 80, que a gente abrevia no jargão, a gente abrevia isso quando está trabalhando na gíria hospitalar, né, para diminuir os valores. A questão científica é 120 por 80, sem dúvida, milímetros de mercúrio. Mas trabalhando você vai escutar as pessoas falando 12 por 8, a gente corta um zero para facilitar o entendimento, tá bom? Mas isso é só trabalhando. O indivíduo estará pré-hipertenso quando ele atingir um pouquinho antes do valor de 14 por 9, ou seja, 140 milímetros de mercúrio por 90. Quando ele tiver um pouquinho antes, por exemplo, 139 milímetros de mercúrio por 89, ele está pré-hipertenso, ele está acima de 120 por 80, né? Mas ele está um pouquinho antes de 140 por 90. Porque quando ele atinge esse valor de 140 por 90, a gente fala que ele está no estágio 1 da hipertensão. E esse valor ele vai se estender até um pouquinho antes de 160 milímetros de mercúrio por 100. Até um pouquinho antes, 159 por 99, ok? Então, nós temos a hipertensão estágio 1. No estágio 2, o indivíduo consegue atingir esse valor de 160 por 100, tá? E isso vai se estender até um pouquinho antes dos 18, né, dos 180 milímetros de mercúrio por 110. Então, na hipertensão 2, a gente vai trabalhar com os indivíduos que conseguem atingir os valores de pressão de 160 milímetros de mercúrio por 100, ou seja, 16 por 10. E essa faixa se estende até um pouquinho antes de 18 por 11, ou seja, de 180 milímetros de mercúrio por 110. Ou seja, 179 até 109 milímetros de mercúrio, a gente está na hipertensão estágio 2. A hipertensão estágio 3, ela acontece quando o indivíduo consegue atingir esse valor de 180 milímetros de mercúrio aqui por 110, ou seja, 18 por 11, em diante, ele está no terceiro estágio. Bom, quais são os fatores de risco? O tabagismo, que faz com que você tenha uma fragilidade vascular importante, uma dificuldade respiratória, produção de muco, diminuição do movimento dos cílios, da traqueia, que faz com que você tenha deposição de muco, de sujeira que vem do fumo que você está usando, são os resquícios da fumaça do tabaco mesmo. Eu não estou nem falando das substâncias que são cancerígenas, estou falando só do tabaco em si, né? Então essa sujeira se deposita no pulmão, o pulmão fica escuro. É claro que a hematose vai ter dificuldade, porque não tem como o ar ter acesso à célula, porque tem uma camada de sujeira por cima. A dislipidemia é outro fator de risco importante para a doença cardiovascular, por causa do acúmulo de LDL e placas de ateroma, né? Você vai ter um vaso, e esse vaso aqui, o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, ela atravessa a parede do vaso, entre a célula e o vaso, ou seja, não é na parede do vaso por dentro, é por aqui. Ele começa a se acumular, ocorre um processo oxidativo com produção de tecido fibroso, que depois vai crescendo assim, para dentro do vaso, ou seja, diminuindo o calibre do vaso, aumentando a pressão arterial. Isso aqui fica endurecido e isso aqui não tem retorno, assim, não tem como a gente fazer um medicamento que diminua esse processo ao ponto dessa placa de ateroma aqui ser desfeita. Ela não será desfeita, tá bom?
A gente pode ter placa de ateroma desde a infância, desde bebê. É só a alimentação tá errada. Bom, diabetes é um fator de risco porque causa fragilidade vascular importante. E idade acima dos 60 anos, porque à medida que você vai ficando mais velho, você vai perdendo a elasticidade do vaso. Então você perde a capacidade de fazer vasoconstrição, vasodilatação. Então é natural que a pressão dê um pequeno aumento. Se for controlada, pequeno aumento. A falta dos seus hormônios naturais faz com que você aumente a produção dessas placas de ateroma. Então é muito mais comum, por exemplo, uma mulher infartar numa certa idade, né, mais alta, mais avançada, porque houve a baixa do estrogênio, que era um fator de proteção contra a produção dessas placas de ateroma. Histórico de doença cardiovascular, isso aqui é importante, porque você pode ter histórico genético herdado de um rim que não consegue fazer os processos de depuração renal e aí não consegue controlar a pressão arterial bem, né? Isso é um processo que você pode ter herdado. Então é importante, né, você controlar diabetes, hipertensão, porque essas doenças, essas comorbidades, elas são fator de risco para o AVC, para acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, como queira chamar, AVC ou AVE. Além dos indivíduos que eu citei, a gente tem dentro dos grupos especiais os negros e as crianças e os adolescentes. Os negros, eles têm uma tendência a fazer retenção de sódio no rim e fazer vasoconstrição. Então, justamente o medicamento que a gente vai usar depois, e vai comentar depois, de maior eficácia para os negros, são aqueles que fazem a eliminação urinária do sódio, ou seja, usar diuréticos e usar vasodilatadores. A eficácia de medicamentos como inibidores da ECA, como o captopril, como o beta-bloqueador, é baixa para hipertensão arterial, não para as outras doenças cardiovasculares, mas é baixa nesse grupo aqui. Então a gente deve, de início, evitar o uso dos inibidores da ECA, o uso dos beta-bloqueadores. Eles até reduzem um pouco a pressão arterial, mas ela não reduz de maneira importante. Então você passa de uma pressão de 20 para 16, mas continua hipertenso, entendeu? Então, crianças e adolescentes. Aqui a gente tem algumas coisas importantes, como assim, as comorbidades. A diabetes, por exemplo, os problemas renais são fatores de risco importante para a hipertensão. Geralmente está associado a uma doença de base e pode ser herança genética também. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.